boa tarde. Band Cidade no ar com as notícias da região dessa terça-feira, 25 de outubro, dia de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Até a 1 da tarde eu te faço companhia aqui e também em transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Tem sol na maior parte da região. Em Ilhabela, o dia tá lindo. Olha só aí na imagem. No jornal de hoje você vai ver os seguintes destaques. Vai começar a temporada de cruzeiros em Ilhabela. A expectativa é boa e comerciantes da região já se preparam. Você vai ver também os últimos preparativos para o segundo turno das eleições 2022. E ainda, tem gente já produzindo panetones para as festas de fim de ano. O Band Cidade está no ar, vem com a gente. Dia de sol em grande parte da região e vamos então até o litoral norte. Ilhabela se prepara para receber mais de 60 escalas de navios a partir da próxima semana. A temporada de cruzeiros é um grande reforço para a economia do arquipélago. O repórter Rafael Rodrigues está lá e tem mais informações para a gente. Ô Rafa, quando que acontece a primeira parada por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carol, e todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Menos de uma semana, né? Na próxima segunda-feira, já no dia 31, o primeiro navio já desembarca aqui. Inclusive aqui no fundo a gente está com essa vista maravilhosa, é onde os turistas vão descer, né? Para conhecer aqui o arquipélago. Inclusive nós conversamos mais cedo com o prefeito aqui de Ilhabela, Toninho Colucci, que está animado para receber esses turistas e também a questão econômica do município. Vamos acompanhar. É importante porque injeta no município mais de 100 milhões de reais. Traz os turistas que visitam Ilhabela por um dia um aperitivo, né, na cidade. A maioria deles se surpreende com a nossa cidade e retorna. Então é tudo de bom essa temporada e graças a Deus está retornando a Ilhabela. A expectativa é que 200 mil turistas passem, né, essa temporada dos navios aqui que já começam a desembarcar na próxima segunda-feira. Ela vai até abril do ano que vem. Segundo a Associação de Cruzeiros Marítimos, essa é a maior expectativa dos últimos 10 anos, né? Teve uma última parada e acabou aí causando até os comerciantes locais aqui estão animados para essa questão. Como o prefeito acabou falando, são 100 milhões de reais que serão injetados na economia local aqui de Ilhabela. E a gente passeando aqui pela vila, está um clima bastante agradável aqui. Já tem uma quantidade de turistas que normalmente frequentam Ilhabela. Já na segunda-feira chega esse navio, esse cruzeiro americano, inclusive com a possibilidade e a expectativa de cada turista investir aí cerca de R$600 o ticket médio aqui em Ilhabela. Carol. Legal, Rafa. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no Band Cidade. Até mais. Agora a gente muda de assunto. Foi identificada a mulher que abandonou um bebê recém-nascido num terreno baldio em Taubaté. Quem traz as informações é o repórter Rauston Naves. Boa tarde, Rauston. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Band Cidade primeira edição. As imagens mostram o momento exato em que esta mulher de 25 anos estaciona o veículo próximo ao local. Ela desembarca do carro, retira o recém-nascido que está no banco traseiro do veículo, coloca em meio ao lixo e logo na sequência ela desaparece. Ela foi identificada pela polícia por meio da placa do carro. Os policiais então chegaram a esta mulher, ela prestou depoimento ainda ontem na sede da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais aqui de Taubaté, e confessou a prática do aborto. Ela disse que teria sido pressionada pelo ex-companheiro a cometer o crime. Ela vai responder o processo em liberdade e a Polícia Civil não descarta a possibilidade de também indiciar o homem pela prática delituosa, né, pelo crime de aborto. As investigações prosseguem, ela disse que agiu sozinha, mas a polícia disse que vai continuar investigando o caso. E um detalhe novo nessa história é que ela admitiu durante o depoimento que nós tivemos acesso com exclusividade que adquiriu os medicamentos para a prática do aborto pela internet, mas não soube precisar quem teria efetuado a venda. É com você no estúdio, Carol.
Obrigada, Houston. Hora de falar do portal de notícias mais completo da região, o bandvale.com. Um dos destaques de hoje é o vídeo que mostra o momento em que um caminhão caiu do viaduto na Dutra na madrugada de ontem. O motorista perdeu o controle e permanece em estado grave no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Veja mais sobre esse e outros assuntos da região no bandvale.com. Uma boa notícia para quem precisa dos serviços das unidades de saúde de São José dos Campos. Algumas unidades estão com os horários estendidos e vão funcionar até às 7 da noite. O repórter Lucas Rodrigues tem mais detalhes. Nesta última segunda-feira, São José dos Campos ganhou mais uma unidade básica de saúde com horário estendido. Dessa vez foi a UBS do bairro Eugênio de Melo, do distrito de Eugênio de Melo, que passa a funcionar das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Agora, ao todo, são 4 UBSs funcionando nesse esquema além do horário tradicional. São as unidades do bairro Vila Tesouro, Vista Verde e também Novo Horizonte, e agora também a UBS do bairro Eugênio de Melo, que vem para ampliar esse atendimento à população. E o principal objetivo da prefeitura é trazer aí maior flexibilidade para os moradores da cidade que não conseguem durante o dia passar por algum tipo de atendimento. Agora eles têm até o começo da noite para passar aí por esse trabalho. Nós vamos estar oferecendo serviços de consulta médica, consulta de enfermagem, vacina, farmácia, hipodermia, tudo que ocorre durante o dia vai acontecer até às 7 horas da noite. O cronograma completo, os detalhes, o pessoal pode conferir lá no nosso portal bandvale.com. Lucas Rodrigues para o Band Cidade. Tem um ônibus itinerante em Santo Antônio do Pinhal. Em parceria com o governo do estado, a prefeitura da cidade está fazendo atendimentos gratuitos para a emissão de documentos e segunda via, além de encaminhamentos para serviços sociais, como a elaboração de currículo. Os atendimentos começaram hoje, vão até sábado, dia 29, e vai passar por 2 pontos estratégicos, na Praça Dom Emancipadores, na rodoviária, e no bairro rural José da Rosa. Bairro rural José da Rosa. Todas as informações de horários e serviços estão no portal bandvale.com. Logo mais, no Band Cidade Primeira Edição, tem informações sobre o segundo turno das eleições 2022. Tá chegando a hora e você, eleitor, precisa estar informado. Fique com a gente. Até já! De volta com o Band Cidade para falar de eleições. No próximo domingo, dia 30 de outubro, acontece o segundo turno das eleições para presidente e governador. E para falar sobre o pleito eleitoral, eu converso agora ao vivo com o Marcos Pagan, juiz eleitoral de São José dos Campos. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela sua atenção aqui com a Band Vale. Está tudo pronto para a realização do segundo turno aqui na região? Olá, Carol, boa tarde também aos amigos da Band. Sim, já está tudo pronto. Ontem mesmo eu estive numa reunião muito profícua com todos os responsáveis pelas escolas, são mais de 150. Nós estamos agora já nos últimos ajustes para tentar fazer com que tudo corra bem nesse próximo domingo. E o transporte das urnas para os locais de votação acontece nessa semana, ao longo dessa semana? Ao longo dessa semana, na verdade, a gente já teve a experiência do primeiro turno, isso nos facilita, né? Mas na sexta e no sábado também, nós temos toda uma logística que envolve agentes estatais, policiais, seguranças e o pessoal do trânsito. Também o pessoal das escolas está envolvido nisso e também temos certeza de que isso correrá muito bem. E as urnas já estão sendo preparadas para o pleito? Já, eu mesmo assinei diversos lacres, os outros juízes também, não é? Os testes já estão sendo novamente realizados em alguns deles, os últimos ajustes, as urnas também, tudo prontinho. Esperamos que dessa vez a gente não tenha tanta fila como tivemos no primeiro turno, não é? Então estamos nos preparando também para isso, que é um grande desafio. Pois é, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu até já ia mesmo questionar sobre as filas, né? No primeiro turno a gente teve alguns locais de votação aqui em São José dos Campos que realmente tiveram registro de muitas filas, longas esperas dos eleitores. No segundo turno, a expectativa é que isso não aconteça, que esse problema aí seja corrigido?
Carol, esse foi um problema generalizado, é evidente, mas nós, inclusive eu me desculpei com os eleitores aqui de São José dos Campos, porque, claro, é algo indesejado, né? Mas as circunstâncias são diferentes. Primeiro, havia também essa questão da biometria, havia a questão de serem 5 candidatos, né? Tivemos aí também alguns ajustes ontem. Ontem muito se falou sobre isso, que nós, da Justiça Eleitoral, podemos fazer para evitar essas filas, já ir adiantando alguma coisa. Recebemos sugestões, não só dos responsáveis, mas também dos mesários, e a expectativa é que não haja a quantidade, que pode ser um caso pontual, né, um problema com urna ou uma escola específica, mas nós estamos convictos de que neste domingo, esse problema, que foi um problema sério nas urnas, não vai acontecer. Nós tínhamos muita preocupação também com aquela questão do aparelho celular. Acho que a população nos ajudou muito, ela foi resiliente, compreensiva, isso foi algo que nos deu muito orgulho e mostrou, né, que estava interessada realmente em promover uma eleição tranquila. E eu tenho certeza que nós vamos retribuir neste domingo com um procedimento um pouco mais ágil do que aconteceu no último turno. Até porque agora no segundo turno são menos candidatos, né? As pessoas vão votar apenas para governador e para presidente aqui na região, no estado. De fato, Carol, isso vai ajudar muito. Outra coisa, eles já estão um pouco mais treinados, né? Não só os eleitores, mas também aqueles que lidam, que recebem as pessoas. Outra questão que nós avaliamos também que pode ter influenciado é o fato de que alguns não sabiam exatamente onde votar. Isso agora também vai ficar mais facilitado, tendo em vista que vai ser no mesmo lugar, ele já tem a memória, né? E aqui eu vou fazer um apelo aos eleitores, à população, por favor, nos ajuda muito. Isso ontem foi um consenso entre as pessoas que estão envolvidas no sistema eleitoral, no procedimento. Nos ajuda muito se a população puder baixar o aplicativo antes de domingo. Baixem o aplicativo do e-Título, porque isso ajuda bastante, tanto em relação à identificação, à locação da pessoa, né? E também para outras finalidades, como, por exemplo, a questão de justificativa. Então, é um apelo que eu faço à população, contribuam com a gente baixando o aplicativo do e-Título, é fácil de conseguir nos aparelhos celulares, isso está bem disponível. Perfeito, orientação super importante então. Obrigada, doutor Marcos Pagão, pela sua entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau. Agora a gente fala sobre obra pública. Após sofrer várias alterações na data de entrega, a Prefeitura de Jacareí promete inaugurar a terceira ponte ainda este ano. Orçado inicialmente em 17 milhões de reais, o projeto já ultrapassa os 30 milhões. Quem trafega pelo local reclama dos transtornos. Os transtornos nos arredores da Avenida Malek Assad já fazem parte do dia a dia em Jacareí e ficaram ainda mais complicados com o reflexo da obra da terceira ponte. Hoje de manhã estava pior ainda, porque está muito seco o tempo, então a poeira sobe, está bem complicado para cá. Muito transtorno, poeira, está incomodando demais a população de Jacareí. E já são 2 anos de obras. E quanto mais o trabalho atrasa, mais transtornos para os motoristas. A terceira ponte começou a ser construída em junho de 2020 para ser entregue em abril de 2022. Teve 4 adiamentos. De acordo com a administração, a obra da terceira ponte deve ser finalizada ainda em 2022. Faltam menos de 3 meses para o ano acabar. Lembrando que ao longo do ano, vários outros prazos foram definidos e nenhum foi cumprido. Nós viemos acompanhar a obra nesse momento, ver como é que está, e numa manhã de segunda-feira, o que nós encontramos é um canteiro de obras vazio, ninguém trabalhando e com prazo bem curto, mais uma vez, a ser cumprido. A ponte ela vai até atrás desses tapumes, é ali que ela passa por cima do Rio Paraíba, tem um complemento mais para frente, mas estamos acompanhando de perto, vendo tudo por aqui e não vemos nenhuma máquina ligada e nenhum funcionário com a mão na massa. A gente espera até o final do ano terminar essa obra, ela já está com 95% pronta, já está na parte de asfalto, então a gente já está evoluindo bem. A gente espera que no mês de novembro já se encerra, mas até o final do ano a gente espera entregar tanto a terceira ponte como também a duplicação da Castelo Branco. Com a terceira ponte pronta, a ideia é ligar as avenidas Malek Assad e a Castelo Branco e desafogar o trânsito complicado no trecho. A obra inicialmente foi orçada em 17 milhões de reais,
mas após os adiamentos, chegou a custar mais de 30 milhões. Por se tratar de uma obra em pandemia, todos os insumos subiram muito, né? As pessoas acompanharam, subiu o preço do cimento, subiu o preço do gás, subiu o preço do asfalto, que é combustível, né? Que é derivado do petróleo. Então todos esses impactos em aumento de preço, em escassez de produto também, muitas vezes teve dificuldade de compra desses produtos, acabaram impactando no valor da obra. A obra também teve o seu valor alterado devido a exigências ambientais, então ela precisou ter seu projeto revisto para atender as questões ambientais, por se tratar de uma obra na APP do Rio Paraíba, que é a área de preservação do Rio Paraíba, estando à margem do Rio Paraíba. É muita promessa e até agora nenhuma resposta. Pausa rápida no Banho Cidade. Você já fez o almoço? Hoje é o Dia Mundial do Macarrão e que tal preparar uma receita deliciosa? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Não saia daí. Hoje, 25 de outubro, é o Dia Mundial do Macarrão. Essa data foi criada pelos italianos e é bastante comemorada aqui no Brasil. O Rafael Rodrigues está num restaurante em Ilhabela e vai mostrar pra gente que macarrão combina até com frutos do mar. É isso mesmo, Rafa? Você vai deixar a gente com água na boca, então? Boa tarde, Carol, novamente. Verdade, viu? Olha, eu estou aqui com um prato maravilhoso com essa vista aqui que vocês podem ver. A gente estava ali no link anterior e hoje, no Dia Mundial do Macarrão, eu vou trazer um prato para vocês todo especial, né? Que é o espaguete de frutos do mar. Olha só como ele é preparado. Preparado com camarões sete barba, camarões médios, mariscos e polvo à provençal. Eu vou até aproximar aqui o prato de vocês para dar mais inveja ainda para você que está em casa, você também, cara. Olha só que delícia. Muito bem preparado esse prato e o mais interessante é que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais consome macarrão, né? Cerca de 99% dos brasileiros consomem macarrão. Então, eu também, como um bom brasileiro e como um bom caiçara, vou consumir aqui esse prato maravilhoso. Vou deixar vocês aqui com água na boca. Olha só, pegando aqui, ó. É com você, Carol. Olha, Que sua delícia. missão de deixar a gente com vontade foi concluída com sucesso. Inclusive, acabei de comentar aqui com o pessoal que a minha barriga já está roncando, então imagina como eu assisti esse seu link ao vivo. Obrigada e aproveita aí esse macarrão que deve estar uma delícia mesmo. Até mais. Terça-feira ensolarada em grande parte do Vale do Paraíba. Hora de conferir a previsão do tempo com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra a frente fria avançando em direção à Bahia. Mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda mantêm a possibilidade de chuva, ainda que pequena, na região. Nesta terça-feira, são esperadas pancadas isoladas entre a Serra da Mantiqueira e o litoral norte de São Paulo. Mas, de modo geral, vale ressaltar que, inclusive, nesta terça-feira, na maior parte do dia, é o sol que aparece e a temperatura sobe. Máxima hoje chegando a 27 graus em Piquete, também em Canas. Já em Santo Antônio do Pinhal, 24 graus à tarde, pode fazer 27 em Ubatuba, todas com possibilidade de uma chuva apenas isolada e sem grandes acumulados. Assim como em São José dos Campos, nenhuma grande preocupação, chuva muito pontual, máxima hoje de 28 graus. Quarta e quinta-feira com sol predominando e muito calor, temperatura chegando até os 32 graus na quinta-feira, vai fazer um calor intenso. A expectativa é de chegada de uma frente fria no finalzinho da semana, na sexta-feira. Antes do sistema chegar, essa temperatura continua subindo. Com relação ao litoral norte de São Paulo, marcar uma onda de 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 32 quilômetros por hora. Faltando cerca de 2 meses para o Natal, o panetone artesanal ganha destaque nessa época do ano. Oportunidade de renda extra para confeiteiros da região. Ah, se TV tivesse cheiro! Recém-tirados do forno, panetones doces e salgados feitos de uma maneira especial dão ainda mais água na boca. A Mariela descobriu que a paixão por essas delícias poderia ser mais do que um hobby. Espero o ano todo por esse momento. Esse período sazonal é muito importante para a confeitaria, para o nosso projeto Doce Natal, que é o projeto do Doces Encontros do Ateliê. Ele é importantíssimo porque aconteceu, a gente se tornou isso daqui através de um Natal.
E a expectativa é sempre grande em relação às vendas. Cada ano que passa a gente consegue vender mais, lançar novos produtos. A sócia e amiga Adriana divide o sonho. Juntas elas trabalham para fazer as delícias. O Natal está próximo e os panetones são iguarias típicas da época. Feitos de forma artesanal, mais naturais, eles ficam gostosos, diferentes e até mais saudáveis. A expectativa é de aumento de cerca de 50% ou mais nas vendas com relação ao ano passado. E olha que elas conseguiram vender bem durante a pandemia. No período de pandemia, nós ficamos surpresas com a demanda. Foi uma procura muito grande, inclusive por empresas. Nós esperamos que esse ano o faturamento seja uns 50% a mais do que o ano passado, né? Porque é uma data que todo mundo procura muito. Nosso produto tem um diferencial por ser artesanal. A empreendedora até se emociona ao contar como tudo começou e como hoje o negócio está de vento em popa. A nossa história é muito bonita. São poucas pessoas que eu vejo que fazem o mesmo trabalho e dividem o mesmo espaço. Então, isso, pelo contrário, só faz a gente crescer. Nós fazemos cursos juntas, elaboramos coisas juntas e temos nossos clientes, né, das nossas confeitarias. Mas o Doces Encontros, né, que é o nome da nossa confeitaria, que é o encontro doce de duas confeiteiras, proporcionou a fazer o Doce Natal, que é um sucesso a cada ano que passa. Elas testam novos sabores e todo ano tem novidade. O chocotone trufado é o carro-chefe e as amigas têm clientes individuais e empresas. A busca por um sabor menos artificial, recheios diferentes, variedade e qualidade faz com que os panetones artesanais caiam no gosto de mais consumidores a cada ano. A gente faz a fermentação com a esponja, a gente produz a massa toda através da sovagem, tudo. Quando é em grande escala, a gente usa maceira, mas normalmente no dia a dia a gente faz tudo na mão mesmo. E o panetone é um produto que tem o seu tempo próprio. Então, tem dias que a gente consegue fazer uma esponja que cresce em 20 minutos, tem dias que ela demora 1 hora. Assim também como o descanso dele, né, depois de rechear, varia conforme o panetone quer. É um produto muito... tem que ser acarinhado, tem que ser feito com carinho, com amor, senão não dá certo. Essa dupla simpática e talentosa já estava literalmente com a mão na massa antes da pandemia. Mas no caso do Otávio, a paixão por pães e massa surgiu justamente no período de restrições. Como um hobby e uma maneira de desestressar, estudou fermentação natural e começou a fazer receitas. A gente começou até mesmo consumindo o próprio produto de fermentação natural e a gente criou um interesse aqui em casa em dar continuidade, em aprender. Fui buscar alguns cursos dentro da área e a gente passou a fazer para consumo próprio. Aí, como a gente sempre começa a produzir mais do que a gente come, aí manda para algum amigo, manda para um outro e criou esse ciclo de empreendimento. Ele sequer gostava de panetones, mas a pedido de um amigo começou a fazê-los e voilá! Hoje é um especialista nessa delícia natalina. Os panetones do Otávio são fermentados naturalmente, pendurados para manter o formato e preservar as propriedades mais saborosas e também tem diversos sabores. São feitos um a um e cada unidade recebe toda a atenção. A umidade do produto, a qualidade dele é muito diferente do que é comercializado em prateleiras. Apesar de ter clientes fiéis, o Otávio vai diminuir a produção esse ano. Não por falta de pedidos, pelo contrário, o que não falta é cliente. Ano passado a gente já teve um volume foram 75 quilos de farinha que a gente usou fazendo aqui em casa. E esse ano a gente está dimensionando um pouquinho menos, até mesmo para ter um pouco mais de qualidade. Terminou o Band Cidade de hoje. Na sequência tem horário político e em 20 minutos o programa Falando Nisso. Hoje o assunto é divórcio e separação de bens. Fique com a gente na TV Band Vale. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.